Agora chegou a hora da decisão. Mas nós vamos primeiro tentar esclarecer uma coisa que ainda ficou me incomodando, sabia, Henrique? Que para mim é importante definir. Você foi acusado de estar mentindo aqui. Me incomodou muito. Eu sei, eu percebi que você reagiu fortemente a isso. Eu tenho uma informação da produção que passa perto disso. Mas você fala alguma coisa que ficou clara para a produção, dizendo, quando ela te perguntou, você falou, eu não me garanto. Você se garante? Como que eu posso me garantir? Você tem que determinar. Se você me mandar, eu vou fazer o meu melhor. Se você não me mandar qualquer outro. O que ele falou para mim é a senhora que manda. Depois ele falou isso. Eu não me garanto, porém, então eu não peguei é a senhora que manda. Então, mas às vezes você não ouve. É, exatamente. Às vezes você acha que disse também outra coisa. Só que assim, nesse assunto, eu acabo ficando mais tranquilo em relação a todos, porque em relação a você, porque ouve a frase, pelo jeito, eu não me garanto, né? Então, avisando a líder. E a líder eu quero acreditar que não ouviu mesmo. Agora, quanto ao desempenho individual de vocês, é o que nós vamos ter que ver agora, de agora em diante. Eu vou começar dando a palavra a você. O Henrique está aqui pelo desempenho anterior ao último bloco. Então eu quero deixar claro que ele está aqui junto com o Rodrigo, porque eles foram que tiveram menor desempenho no processo. Ok. Eu fiquei extremamente chateado porque levaram muito em consideração que eu errei duas questões, ok? A terceira parte... são as únicas duas que respondem. Não, as duas que eu respondi, mas as da terceira parte ninguém levou em consideração. Eu levei em consideração. Para mim, ele ficou apagado na terceira etapa. Ah, não percebeu a minha participação? Não, eu te falei isso, Rodrigo. As pessoas que já vinham aqui, André isso, André aquilo, até alguns momentos que eu falei. Então, se você não ouviu, como você me disse que a minha participação foi pífia? Porque você tem que se mostrar, a pessoa tem que se mostrar. Não é questão de se mostrar, eu tô lá ajudando, eu não tô preocupado em me mostrar, você quis ficar lá atrás, eu não podia te ouvir, eu não podia Conhece adivinhar. o provérbio? Não basta ser, tem que parecer. Mas a sua eu não vi em nenhum momento. Então você deveria ter prestado mais atenção. Ah, então tá, então é. Tá? Então assim, além de você não enxergar nas entrelinhas, por exemplo, o que estava acontecendo com o Henrique. Isso foi um erro meu. Além disso, você também não prestou atenção na minha participação. Eu não posso ver uma pessoa que não se mostra. O líder teria que ter visto a terceira parte da reunião e visto todos. Rodrigo, eu não posso ver não, uma mas pessoa aí que tá começa. apagada. Você está dizendo que eu estou mentindo? Não de estou novo? dizendo isso. Agora eu estou mentindo também? Todo isso. mundo mente. Então vamos pedir o tape, ele vai ver se eu falei. A gente está no meio de uma tarefa que tem 7 pessoas, eu não posso ficar sendo babá de um por um, não. Você acha que você é um cara enfático? Não, eu posso. Sobressai do grupo? Olha, não, eu acho assim, Roberto, eu sou muito assertivo, cara. Eu falo mesmo o que eu penso. Porque quando a gente conversou, você não falou isso pra mim? O quê? Quando eu fui falar pra você, olha, Rodrigo, eu vou te indicar por isso. Eu já sabia que você ia me André. indicar. Eu já sabia que você iria me indicar. Tudo bem, André, quando ela foi te indicar? Não, eu já sabia. Não é tudo bem, André, não. Eu já sabia que ele ia me indicar porque eu fui o único que errou as duas perguntas. Eu errei 100% na primeira fase. Mas se você já sabia que você tinha acertado na terceira fase, você não disse para ela, olha, tudo bem, você tem razão quanto às duas perguntas, só que na terceira eu ajudei, acertei essa frase, aquela. Eu tenho uma coisa muito comigo, eu vou na cara da pessoa e falo... Ele te falou isso lá? Ele não falou. Eu quieto, mas... Bom, então fala. Fala, Henrique. Eu fui acusado, eu acho que a parte de acusação está muito forte hoje, eu fui acusado de mau caráter, em primeiro lugar, e mentiroso. Então, de cara, uma delas, rapidamente, você pode... Eu diria até uma questão de honra mesmo. Porque mesmo que eu não continue hoje a partir daqui, isso aí vai ser passado na televisão. Segundo lugar, quando eu entrei no grupo, o grupo vinha de 2 derrotas, né? E a primeira prova foi a prova do Exército, cuja qual eu peitei a própria Patrícia... Que tentou boicotar. Posso conversar? O grupo saiu errado, bússola deu pau. Eu chamei a Patrícia, falei, Patrícia, tá tudo errado. Peguei, assumi a bússola. Isso não houve, isso foi bem depois. Você pode deixar eu terminar de falar, André? Isso foi logo no começo, tanto que eu mandei entrar naquele mato fechado. Não é por aqui. Eu falei, vamos entrar por aqui, porque é por aqui. Acho engraçado que depois... Isso também não é verdade? Isso tudo que quando passar na televisão, vocês vão ver, porque eu não vou ficar agora corrigindo ponto por ponto. Então, só um minutinho. Mas não é verdade? Não, isso não é verdade. Claro que é verdade. Ele tentou boicotar a liderança da Patrícia. Imagina, tem todo mundo... Inclusive se utilizando achando que estava no meio de militarismo. Imagina. Batendo de frente para ela, teve que gritar com ele. André, sabe o que acontece? Eu acho que você sai atirando por aí. Você sai atirando sem consistência. Que mulher tem que andar na sombra, inclusive mostrando passagens bíblicas comprovando isso, e que nenhuma mulher pode chegar a ser sócia. O que é isso? Imagina, eu nunca falei isso na minha vida. Tá isso aqui virou assim, virou um circo. Desculpa, virou um circo. Inclusive existe uma frase que eu falei Agora, dizer que mulher não pode ser minha Mas sócia, eu jamais disse mulher isso. Tem que andar Jamais saiu da minha boca. Quando tiver a equipe inteira, pergunte um a um essa questão do machismo dele e das coisas que ele fala por trás. Jamais saiu, isso é mentira, porque jamais saiu da minha boca. Você nunca conversou comigo sobre isso. Isso é verdade. O quê? Isso também ocorreu na foto. Com ele? Imagina, eu nunca falei isso na minha
a vida. Não, peraí, agora... Eu nunca falei, ô Roberto, você tem 4 pessoas. Falou brincando. Não falei. Eu falei que eu quero a minha esposa... Olha a diferença, eu falei que eu quero a minha esposa às 5h30 da tarde em casa, porque eu sou um cara que priorizo família, eu nunca casei, mas quando eu casar eu quero a minha esposa na minha casa comigo à noite. Isso não significa que eu sou machista. Minha avó foi diretora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da presidência, e ela é uma grande mulher, só que ela chegava em casa às 5h30 e cuidava do meu avô. Esse é um exemplo que eu tenho de vida. A minha mãe foi diretora do Tribunal de Justiça aqui em Santo Amaro, ela chegava em casa e cuidava do meu pai. E é um grande exemplo de vida que eu tenho. Então você não pode pegar a tua referência e querer impor pra mim. Então a minha referência de família, a minha referência de família se chama a que eu tenho. Minha mãe ficou casada com meu pai 33 anos e a minha avó ficou casada com meu avô 68. Então essa é a referência. Então as mulheres da minha família, você desculpa, não, eu tô calmo, mas é que não deixam eu falar. Sim, tenta só. As mulheres da minha família, às 5h30 da tarde, elas estão em casa cuidando dos seus maridos. E é um exemplo que eu quero pra mim. Então isso é pessoal, isso não tem nada a ver com o meu desempenho na tarefa. Você não acha que a mulher possa trabalhar? Jamais, Roberto. Eu sou um cara que minha mãe foi diretora, ela comandava 200 caras, minha avó comandava 1.300 funcionários do Estado, pô, junto com o gabinete da presidência. Como é que eu vou pensar por um segundo que a mulher não pode trabalhar? E começou a tratar a gente como inferior o tempo inteiro, isso em todas as tarefas. Chegou na outra tarefa do coco, bota as menininhas pra vender ali que fica bonitinho, elas conseguem vender coco. Depois eu fui perguntar o preço pra ele foi extremamente grosso comigo, virou pro Rodrigo, você que comanda. E é o tempo inteiro, isso onde ele vai, ele cria conflitos. Você nunca vai conseguir negociar com ninguém. Realmente, eu montei uma empresa nos Estados Unidos, fui capa do maior jornal de business dos Estados Unidos, do estado de Washington, porque eu não sei negociar com ninguém. Essas meninas, elas se juntam em fofoca. E tá filmado pra quem quiser ver. Mulher é fofoqueira. Elas ficam 1, 2 horas, 3 horas. Parar de falar, porque eu não tenho nível pra participar disso. Henrique, você não acha que às vezes teu excesso de autoconfiança pode te atrapalhar? Pode, só que... E não atrapalhou nas provas? Não, nas provas não. Eu acho que nunca, atrapalhou em nenhum mais momento. Neste relacionamento. Aí sim, aí eu sou humilde o suficiente para arrecadar. Agora, é normal que um homem com 36 anos, que está acostumado a ser um self-made man, tenha um pouco mais de dificuldade, às vezes, em ter um convívio social um pouquinho mais tranquilo. E eu concordo que eu não tenho esta característica, mas ela é corrigível. Você pretende corrigir isso? Pretendo não, tenho certeza que eu tenho que corrigir. Inclusive eu falei pra ela, fui o primeiro a falar quando ela saiu da corda cravo, eu falei, você me deu um exemplo de vida hoje. Isso é verdade. Eu falei, eu aprendi com você. Eu falei pra ela, não foi pra ninguém, não, foi pra ela. Eu falei, você me deu um exemplo de vida hoje, porque a partir de hoje eu te chamo de Leão. E você, o que eu aprendi contigo, André, eu vou levar pro resto da minha vida. É verdade ou mentira? É verdade. O que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu tenho que analisar, e essa análise está sendo feita em cima de fatos reais e de projeções futuras. Né? Fato real. Eu tive uma prova onde a líder foi incapaz de tomar uma decisão importante na hora certa. Eu tive uma prova onde o Rodrigo foi o pior desempenho individual de todos, apesar de estar dizendo que na TASE 3, etc., mas mais uma vez provou que não consegue, pelo menos, demonstrar para os outros, não consegue parecer o que ele talvez seja. Né? Não nego o que você seja. Esse é um problema. Espera um pouquinho, desculpa. Agora eu vou falar. Desculpa. E por último, o Henrique, que um vendaval, né, de relações, de emoções, de forma de se relacionar com as pessoas, complicado. Olhando para esse futuro, eu prefiro apostar um pouquinho mais em 2 perfis do que tentar mudar o terceiro. Portanto, a pouca ênfase vai te tirar daqui, Rodrigo, você está demitido. Boa sorte para você, Rodrigo. Vocês voltam para o Hilton. Obrigado. Essa sala, às vezes, ela tem uma roupagem de tribunal, né? Eu não gosto muito disso, mas faz parte. Nós temos os jurados, nós temos o juiz e nós temos pessoas que têm a chance de se defender. O que faltou para o Rodrigo hoje, desde o começo dessa sala, se ele já sabia, então, que ele viria para cá, ele tinha que sair falando nessa sala. Ele tinha que se mostrar, sabe, mais vivo em relação ao assunto do futuro dele comigo. Isso ele não fez. Foi isso que definiu essa sala de hoje. Vamos em frente.
acho que faltou, talvez mesmo, eu me mostrar mais. A minha capacidade de ator, ela ainda é talvez um pouco falha. O Hugo tá atuando bastante, a Andréa também atua um pouquinho, a Fernanda é extremamente uma atriz nata, extremamente manipuladora também. Ela vai acabar tendo algum atrito, ou com o Henrique, ou com algum outro membro da Masters.